Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma importante entrevista aqui no Fuxico Gospel. Ao meu lado você vê o Dr. Mariel Marra, sempre participando de entrevistas aqui no nosso canal. E o assunto hoje é muito sério. Você lembra daquele boom, né, das pirâmides de criptomoedas e etc? Muitas já faliram, quebraram, muita gente foi presa, muita gente está fugindo até hoje, né? Mas o que deixou, né, o que essas pirâmides deixaram na grande realidade foram vítimas, famílias inteiras falidas, e dentro do ambiente religioso a gente tem uma infinidade de pessoas que sofreram, né? Talvez pela sua própria ambição e pela sua fragilidade ou confiança em outras pessoas, acabaram aportando grandes valores ou pequenos valores, mas que também representavam muito para a sua capacidade financeira. Essas pessoas tiveram um prejuízo gigante. E uma das pessoas que foi fundamental para pelo menos uma dessas pirâmides conseguir lograr êxito dentro da comunidade evangélica foi o pastor Felipe Valadão, como a gente está acompanhando um processo, e a gente vai conversar exatamente sobre isso com o Dr. Mariel Marra para entender qual foi a efetiva participação do Felipe Valadão nesse contexto todo e o que a gente pode tirar de lição, né, a respeito de tudo isso. Dr. Mariel, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Israel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você aqui sobre esse assunto. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e também vão nos assistir acompanhando esse caso que, para muitas pessoas, pode ser uma grande novidade, né? O assunto talvez não seja tanta novidade em razão dos escândalos que já ocorreram, mas especificamente sobre isso aqui deve ser uma novidade para muita gente. Já faz uma introdução para a gente entender do que a gente está falando especificamente sobre esse processo e principalmente quem são essas duas partes, né? Quem é a parte afetada e quem é a parte que afetou e onde que o pastor Felipe Valadão entra em tudo isso. Então, Israel, chegou ao nosso conhecimento um processo tramitando no TJ do Paraná. O número da ação é o 000-5318, dígito 74.2022. Ele está tramitando na comarca de Curitiba e trata exatamente de uma ação de execução de título extrajudicial. Para quem não conhece, né, desses termos jurídicos, significa que existe um contrato, né, um contrato bilateral entre duas pessoas, e em razão de um contrato não cumprido, o autor da ação ele bate na porta do judiciário e pede ao juiz que dê o cumprimento daquele contrato, ele executa aquele contrato. Então, quando o réu ele não paga alguma coisa dentro de um contrato, o autor vai lá e faz com que aquele contrato seja executado e o réu seja obrigado a pagar aquilo que ele assumiu em contrato. Então, essa ação se trata disso. O autor da ação é o senhor Jusilei da Silva. Jusilei da Silva é um jogador de futebol. Ele transitou em vários times brasileiros e também internacionais, e ele ajuizou essa ação contra diversas empresas, tá? Deixa eu só verificar aqui, ó. As empresas, né? Interag, Intergalax, Intertradec, ITX, Leon, Rental Coins, e aqui também ele coloca uma pessoa que é conhecida do nosso meio, que é o senhor Felipe Valadão, né? Hoje pastor da Igreja Recomeço, né? Novos Começos. Então, o senhor Jusilei, em maio de 2022, ele ajuizou essa ação. E o que ele alegou aqui, em maio de 2022, é que ele investiu, ao todo, mais de 30 milhões de reais nas chamadas
criptomoedas, né? Era um investimento em criptomoeda, existia uma promessa para ele de um rendimento de no mínimo 10% ao mês, e ele, em agosto de 2021, ele fez um depósito de 5 milhões de reais. Depois, em outubro de 2021, ele fez vários outros depósitos, né? Totalizando aí, conforme eu disse, mais de 30 milhões de reais. Bom, vamos lá. Ao longo da ação, nós já estamos aí em abril de 2025, então essa ação aí já teve bastante tempo de tramitação. Ao longo da ação, o juiz excluiu o senhor Felipe Valadão do processo. Então, inicialmente ele foi apontado como réu, mas o juiz excluiu ele do processo. Mas em que pese o juiz tenha excluído o senhor Felipe Valadão deste processo, na ação, o senhor Jusilei, ele colocou lá diversos prints de conversas dele com o Felipe Valadão, que estava iniciando ali em 2021 seu trabalho na igreja, até então, né, a Lagoinha, lá em Niterói. E no meio dessas conversas, ao longo dessas conversas, que estão claras dentro do processo, e o que nós estamos aqui falando não é nada sigiloso, né? Antes que alguém fale que estamos quebrando o sigilo ou cometendo alguma irregularidade, cabe aqui dizer que o processo ele é público, né? E essas conversas estão ali anexadas na petição inicial. O Felipe Valadão não está como réu nessa ação, ele foi excluído em razão de que não existe nenhum contrato do Jusilei com ele, por isso que ele foi retirado dessa ação de execução, né? Mas as conversas mostram de maneira muito clara e inequívoca que o esquema, né, vamos usar um outro termo, né, o investimento que foi prometido ali para o autor da ação, que é o Jusilei da Silva, esse investimento ele não teria ocorrido sem o intermédio do Felipe. Então, o que nos traz escândalo, o que nos traz perplexidade diante da situação é exatamente que, bom, estavam prometendo para ele um rendimento de 10% ao mês de tudo que ele investisse. Não por acaso, eu também sou investidor em criptomoeda. Então, é importante dizer que o investimento em criptomoeda é um investimento de alto risco, ele não é um jogo, né? Não é jogo do tigrinho nem nada, não é uma aposta, é um investimento, mas é um investimento de alto risco. E diferente dessas soluções mágicas que algumas empresas prometem e oferecem para os seus clientes, o investimento da criptomoeda, quem entra nesse investimento sabe que pela volatilidade da moeda, é mais arriscado você investir em criptomoeda do que, por exemplo, na bolsa de valores, né? Porque um determinado ativo de uma altcoin, que não é o Bitcoin, né, mas qualquer outra criptomoeda, em um dia ela pode render 20%, mas ela pode perder 50% ou até mais do que isso, né? Então, quem entra sabendo que é alto risco e tem que ter sangue frio, tem que ter um emocional grande para entrar nisso aí. Agora, tem empresas que se aproveitam do desconhecimento de algumas pessoas, e aqui eu não vou fazer nenhuma acusação em relação aos envolvidos nesse processo. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que se aproveitam do desconhecimento e oferecem soluções mágicas. Aí chega para a pessoa e fala, olha, se você colocar aqui uma determinada quantia, você vai ter um rendimento de 10%, você vai ter um rendimento de 50%, você vai ter um rendimento de 100%, enfim, tem empresas que apresentam essas soluções mágicas. Sim. E essas soluções,
elas são fraudulentas, tá? Porque o que está trazendo o rendimento, o pagamento para aqueles investidores, né, entre aspas, não é o investimento propriamente dito em criptomoeda, porque às vezes essas empresas sequer colocam o dinheiro em uma exchange, né, em uma corretora, para investir o dinheiro. Elas mantêm o dinheiro na própria conta delas e pagam as pessoas com o aporte, com o depósito que outras pessoas fazem depois. E aí que é o esquema de pirâmide, e por isso que é muito perigoso. Porque se promete 10% de rendimento, e aqueles que entram primeiro até podem receber esses 10%, mas quem vai entrando depois é que vai pagando. É esses que estão acima. Se quem está lá na base da pirâmide, né, colocou, igual o senhor Jusilei, colocou lá 30 milhões de reais, se depois dele não entrou gente o suficiente para pagar os 10% que prometeram para ele por mês, infelizmente ele não recebe esse dinheiro. O esquema, ele entra em colapso, né? O investimento, entre aspas, ele entra em colapso porque não vai ter quem vai pagar, porque não existe almoço grátis, né? Alguém vai ter que pagar isso aí que foi prometido. Quando não entra mais gente na base para dar esses 600 mil reais que tinham prometido para ele por mês, acabou o esquema. Aí que o senhor Jusilei começa a acordar. E essas conversas dele com o Felipe deixam isso muito claro e de maneira muito, muito triste. Porque depois que o senhor Jusilei colocou esse dinheiro todo nesse investimento, e o senhor Jusilei até faz alguns alertas para o Felipe, conversa com o Felipe, olha, foi preso uma pessoa numa situação semelhante, o que você acha disso, né? O Jusilei querendo saber e já com medo, talvez não, já sentindo que tinha caído ali numa situação que ele realmente não veria mais o dinheiro que ele entrou. Aí você vê o Felipe falando, olha, mas advogado é tudo medroso, porque o Jusilei consultou um advogado depois que fez esse depósito todo. E o Felipe, inclusive, para meio que de conversar com o Jusilei. E no início tinha todo o suporte, né? todo solícito, estava ali sempre conversando, convencendo ele a continuar. Inclusive o Jusilei até fala, olha, eu vou tirar, estou com medo, quero sair. O Felipe chega para o senhor Jusilei e fala, olha, não tira não, senão você vai perder a oportunidade que te deram. E qual era a promessa para o Jusilei com esse investimento? Ele ganharia quanto? Esses era 10% por mês de rendimento? Ele chega a falar cifras? A promessa de investimento, né, é de que ele teria um retorno, um ROI, né, um retorno de 10% ao mês. Então, como ele estava investindo ali já alguns milhões, o Felipe chega a comentar com ele de que ele teria um retorno de 600 mil por mês. Uma renda muito boa, né? Mas é o que eu falei no início, o investimento em criptomoeda é muito volátil, não tem como você garantir esse retorno para ninguém. Pode ser que em um mês ele ganhasse isso? Pode. Mas pode ser que no mesmo mês ele perdesse o dobro disso? Pode também. Então qualquer agenciador, né, de criptomoeda que tenta fazer essas intermediações tem que ser honesto com as pessoas. É um investimento de alto risco. Deixa eu te perguntar o seguinte, vamos focar um pouco no Felipe e nesse aliciamento dele para conseguir convencer o Jusilei. Como que ele se comportava? O que ele usava para convencer o jogador de futebol a investir esse montante todo nessa empresa? Então, Israel, a conversa entre os dois, conforme consta nos autos,
Essa conversa entre os dois começou lá em 2015. Pelo menos esses são os primeiros prints que aparecem dos dois conversando. E pelo contexto da conversa, a conversa é muito amistosa, tá? Eles parecem amigos conversando. E o Felipe até pede ajuda para o Jusilei, porque ele tinha um sonho de conhecer Dubai. Então, no meio da conversa ali, aparece também uma proposta de uma contratação da Mariana Valadão. Não que isso tivesse a ver com o investimento da criptomoeda, tá? Mas a conversa entre os dois, inicialmente, lá em 2015, 2018, é uma conversa nesse sentido. Então, eles parecem ser amigos. O Felipe, ele já era pastor, né? Então, eu não sei, mas parece que o Jusilei, ele frequentava a igreja do Felipe. Se não fosse aqui em BH, já era ele já em Niterói, né? Porque em uma das suas conversas, o Felipe, ele manda o link da inauguração do templo lá em Niterói. E aí ele fala do sonhador, né? Ele é um sonhador, mas mostrando que ele foi ousado o suficiente de inaugurar esse trabalho lá em Niterói. Então, a conversa entre os dois é essa, é uma conversa de um pastor com uma ovelha e os dois são amigos, né? Saem juntos, né? Se encontram, é esse o contexto da conversa. Até que, em 2021, especificamente em agosto de 2021, o Felipe convence o Jusilei a fazer esse investimento. Inicialmente, ele já fez o depósito de 5 milhões de reais. Aí, na página 302, o Felipe ele já fala o seguinte: tá aí, Vaso, tá aplicado, e manda o print de um depósito. E aí ele fala, já tá aplicado, o valor vai para cima, irmão, 600 mil todo mês. Para você vai ser feliz. Aí o Jusilei fala, ver os juros compostos, por favor, vamos para dentro. Aí o Felipe fala, perfeito, fica em paz. Sem dúvida, o Felipe, ele intermediou esse negócio, né, entre o Jusilei e a empresa que prometia esse retorno, tá? A conversa, ela é meio que truncada, porque é conversa de WhatsApp, né? Você não conversa com a pessoa o tempo todo. Você conversa com ela pessoalmente e depois você continua conversando com ela pelo WhatsApp. Então, pelo que a gente consegue ler aqui, a gente percebe que eles conversaram antes, não sei se por telefone ou pessoalmente. O Jusilei entregou esse dinheiro para o Felipe, e o Felipe deu o retorno para o Jusilei. Tá aí, Vaso, tá aplicado. Você vai ganhar 600 mil todo mês. Beleza? Então, houve uma negociação e o Felipe ele foi fundamental nessa intermediação. Volto a dizer, ele não é réu na ação. Mas a responsabilidade dele do ponto de vista moral, eu acredito que isso aí a gente não pode excluir. Porque tem uma pessoa que tomou um prejuízo, né? Está aí correndo atrás na justiça, tentou agora lá no Tribunal de Justiça do Paraná executar essa ação, né? Esse contrato para reaver os valores. A ação ela foi extinta porque a empresa que realmente fez a aplicação, né? Ela decretou falência. Então o juiz da esfera civil entendeu que já não cabia mais aquela ação de execução de contrato, execução de título extrajudicial. Então o juiz encerrou a ação do Jusilei e isso agora deve estar tudo na esfera da falência, né? Dentro da vara de falência, porque a empresa faliu. Oi? O Jusilei vai perder esse dinheiro? Então, agora depende do processo de falência, porque dentro de um processo de falência,
quando uma empresa decreta falência, que é quando já não cabe nem mais recuperação judicial, existem algumas ordens de prioridade, sabe, Israel? Por exemplo, crédito real, que diz respeito a imóvel, né? Imóvel que foi financiado no banco. O banco ele tem o direito de receber primeiro. Crédito trabalhista, então as empresas, as pessoas que prestaram serviço para essa empresa, que tem crédito trabalhista com essa empresa, elas têm direito de receber depois. E aí depois de tudo isso aí, esses que têm prioridade em receber, vai entrar o crédito do Jusilei. Então, se sobrar alguma coisa, eu não sei qual que é o patrimônio dessa empresa hoje, se sobrar alguma coisa, o Jusilei pode ser que ele consiga receber o que ele investiu. Caso contrário, a chance dele ficar a ver navios e tomar um prejuízo aí milionário é muito grande. E o que corta o coração, ô Israel, é você ver que o próprio Jusilei, depois que ele percebe que ele não vai ter o retorno, ele chega a comentar com o Felipe que ele está pensando em tirar a própria vida dele, sabe? Ele comenta o seguinte: Felipe, eu estou pensando em me matar, não estou aguentando isso. Tudo que eu tinha foi embora e ninguém me ajuda. Isso ele já fala em um momento em que o Felipe está sempre em reunião, está sempre ocupado, já não consegue mais dar a atenção que ele dava para o Jusilei antes, entende? Ele não é réu na ação, mas a responsabilidade dele, nesse prejuízo que o Jusilei tomou, na minha avaliação, com base nos autos, ela é inquestionável. E qual é a reação do Felipe ao ouvir isso, ao ler isso da parte do Jusilei? O que ele diz? Aquilo, né? Está sempre em reunião, não pode, depois eu converso, e ficou assim. Até que o Jusilei não teve outra alternativa a não ser ajuizar a ação. Uma ação que foi extinta porque a empresa decretou falência. Então agora, se ele quiser, ele vai ter que habilitar o crédito dele, né, dentro do processo de falência. Eu li alguns desses prints, né, Mariel, e no começo da conversa, em 2015, adiante, você vê o Felipe muito interessado em conversar e em ter a atenção do Jusilei, né? E aí depois inverte o papel, né? Depois que o negócio dá errado, é o Jusilei que começa a correr atrás do Felipe e o Felipe realmente não pode. Mas você viu isso tanto no processo quanto nos prints? Se de alguma forma o Felipe foi beneficiado financeiramente, ele recebeu alguma comissão? O processo diz isso? Ele recebeu algum valor para intermediação? Então, o processo, ele não fala sobre isso, tá? Não sei qual era, o que ele ganhava fazendo esse agenciamento, né, de captar recursos, porque tem gente que trabalha com isso, inclusive um trabalho lícito, né? Você vai captar recurso no mercado, gente que tem dinheiro para investir, você vai até ele e oferece produtos de investimento, tranquilo. O que não dá é você pegar o dinheiro da pessoa e colocar em um aparente esquema de pirâmide, porque tudo indica que foi isso que aconteceu. Não tenho como afirmar isso, mas é o que dá a entender. E realmente fica muito chato essa situação, né? Porque o cara vai... vamos investir, tenho aqui um negócio maravilhoso para você, você vai ganhar 600 mil reais por mês, vai mudar a sua vida, né? Maravilhoso, uma promessa de investimento muito, muito boa, porque se você for no mercado convencional, você não encontra nenhum investimento, né? Por exemplo, CDI, Tesouro Direto, você não encontra nenhum investimento hoje que te dê um rendimento de 10% ao mês, sabe? É um investimento com uma taxa de retorno muito boa. Tem uma taxa de retorno muito boa. 10% ao mês é um investimento muito bom.
Então, quem tem o dinheiro, que não quer deixar esse dinheiro parado, não vai deixar na poupança, né? Um dos piores investimentos hoje é exatamente a poupança, porque rende muito pouco. Então, quem tem o dinheiro para investir, ele procura realmente multiplicar esse capital. E é perfeitamente lícito você tentar isso dentro do mercado de criptomoeda. E aí o Felipe oferece para ele esse rendimento de R$600 mil por mês. E o cara vai e coloca ali, em agosto de 21, esse dinheiro. Depois, em outubro de 2021, ele já coloca ali vários depósitos de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Talvez ele tenha sentido de agosto até outubro, ele tenha até recebido esse retorno. E ficou animado. E aí já colocou muito mais. E depois que ele colocou muito mais, parece que a empresa já não conseguiu dar o retorno que tinha prometido, né? E conforme você perguntou e eu te respondi, não dá para saber quanto que o Felipe ganhou nessas transações. Se ele fez isso voluntariamente, bom, aí não dá para a gente saber. De toda forma, o que a gente tem aqui é que uma pessoa tomou prejuízo graças a essa indicação maldita que ele fez para o Jusilei, porque deu errado. Você sabe se outras pessoas também investiram através da indicação do Felipe Valadão? Não, isso eu não sei. Através de indicação dele, eu não sei. Eu sei que tem outras pessoas que estão ajuizando a ação contra essa empresa aí. Eu não entrei nos processos para ver, mas dá para perceber que o Jusilei não foi o único que ajuizou a ação contra essa empresa. E ela decretou falência, né? Então, agora lá na falência, cada um vai receber o que der, o que conseguir receber. Entendeu? Muito bem. Doutor Mariel, infelizmente é muito comum, né, dentro do ambiente evangélico, as pessoas acreditarem em líderes e investir em pirâmides, em promessas fáceis, né? Com a sua... até com a sua experiência não só como advogado, mas também como investidor, para a gente concluir, deixa um conselho aí pro pessoal, uma orientação do que fazer, porque, cara, nem sempre essas dicas, essas orientações são negativas, né? Às vezes o cara investe uma coisa boa e dá certo e quer indicar para outras pessoas, nem sempre é furada. Mas como identificar, então, quando é furada, quando não é, como se prevenir de um problema como esse? Estude antes, sabe? Estuda como que funciona, aprenda com os erros dos outros, que a gente teve aí recentemente, acho que inclusive antes dessa situação do Jusilei, um escândalo envolvendo o chamado faraó do Bitcoin, né, que também, segundo o que consta, né, das investigações do processo, ele era um desses investidores que prometiam mundos e fundos, que atuava dentro do ambiente religioso, né? E o que ele operava, na verdade, era um grande esquema de pirâmide. Né? E aí, depois que a pessoa entra naquilo, ela percebe que caiu no golpe. Então, o meu conselho para quem tem um capital, não precisa ser milionário, não. Pode ser um capital pequeno, mas quer multiplicar esse capital, não quer ficar dependendo de investimentos convencionais, quer entrar no mercado de criptomoeda ou até mesmo na B3, né, Bolsa de Valores, que estude antes, faça uma análise, leia livros, assista vídeos, aprenda com os erros, antes de realmente chegar e fazer o seu primeiro investimento. Porque são investimentos de alto risco, então você tem que ter uma certa bagagem, tem o que a gente chama de tempo de tela, que é você entender como que o mercado funciona, saber ler gráfico e, se possível, seja você mesmo o próprio investidor. Não fica dependendo de outras pessoas para investir o seu dinheiro. Faça você mesmo o investimento, entende? E você tem esse acesso.
Você pode investir diretamente na bolsa, você pode investir diretamente em uma exchange, né, uma corretora de criptomoeda, porque aí você assume todo o risco. Se errar, se der errado, foi culpa sua. Entende? Isso evita você de cair nesses golpes aí de gente que promete investimento e você vai ficar sentado no sofá só ganhando dinheiro. É um dinheiro fácil que pode sair muito caro, né? Promessa muito bonita, mas o resultado nem sempre é como parece ser. Doutor Mariel, obrigado mais uma vez por essa entrevista, muito esclarecedora. O espaço está, obviamente, aberto, tanto para o Felipe, quanto para o jogador de futebol, quanto para a própria empresa. Eu já falei, inclusive, com o Felipe sobre isso, já falei para ele que a gente, inclusive, ia gravar essa entrevista, então o espaço está aberto, se ele quiser se manifestar. Inicialmente ele disse que não iria, porque o assunto já foi superado, o processo já foi extinto. Ele disse que não via necessidade disso, mas o povo, obviamente, precisa saber, né, do que aconteceu, até porque alguém foi lesado em quase 30 milhões de reais. Não foi um café, né? Não foi um café. E eu não faço nenhuma acusação contra o Felipe, não atribuo a ele nenhum fato, crime, nada, mas é fato que uma pessoa confiou nele e está no prejuízo. E é isso que nós estamos noticiando aqui. Uma pessoa confiou nele como líder religioso e ficou no prejuízo. Por isso que é importante os líderes religiosos terem cuidado com o que fazem com aquilo que Deus lhe confiou, né? Que é conseguir influenciar pessoas. Tenham cuidado, porque depois se der errado, irmão, como é que fica? E agora, como é que você vai voltar atrás e falar, não é culpa minha? É complicado. Obrigado, Mariel, estou sempre às ordens, meu irmão. Valeu, Israel. Grande abraço. Tchau, tchau.